Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje tem como tema uma igreja que enfrenta os seus problemas. O texto áureo diz-nos da seguinte forma: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6 e versículo 3. A verdade prática: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 7. Três questões são chave para poder refletirmos sobre esse tema tão atual e tão importante. Problemas que surgem na igreja. 3 questões. A primeira é a questão social. Então, toda essa lição de hoje, ela envolve uma questão social. O segundo ponto que a lição envolve é a questão de problema, né? Às vezes, as pessoas, elas vão até uma igreja evangélica, ou até já estão frequentando uma igreja evangélica, e aí, quando surge um problema, a pessoa acha que aquilo é coisa de outro mundo e até muda de igreja, quer até se afastar de Cristo, do Evangelho, né? Por causa de um problema que surge. A terceira questão é a questão do serviço cristão. Então são 3 pontos muito importantes na lição de hoje. Então vamos aqui começar pelo primeiro deles, né? Identificando conflitos, e o conflito que surge geralmente é por causa do crescimento. Aqui, conflito de natureza cultural. O texto da leitura bíblica em classe diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Então, por uma questão cultural, de costume hebreu e costume grego, né? As viúvas dos hebreus já vinham na cultura hebreia um cuidado. Mas agora, as viúvas que estavam na igreja, que eram de origem grega, estavam sendo desprezadas. Então, veja, por quê? Porque o povo atentou para o cuidado apenas que já era cultural, na cultura hebraica, né, hebreia. E agora, as gregas, né, as viúvas que eram gregas, só que veja, na igreja não tem diferença entre grego, hebreu, não existe isso. Você está na igreja, você chegou para a igreja, você agora pertence a uma família. E todas as pessoas são tratadas iguais. Mas lá estava tendo essa discriminação. Não era uma discriminação proposital. Vamos discriminar, não. Mas havia essa diferença. Então, a primeira coisa, as pessoas, a liderança, identificar. E aí o problema chegou até a liderança. E a liderança, então, se propôs em resolver esse conflito, tá? Então aqui a gente já aprende uma lição de cara, né? Quando surgem problemas na igreja, algumas coisas erradas são feitas. Primeiro, se leva o problema a quem não deve levar. Fica falando entre os irmãos e o pastor não sabe de nada. E quando o pastor vem a saber, a coisa já está tão que até cria mais dificuldade para o pastor resolver.
Surgiu um problema, leva logo ao pastor. Informa o pastor o que está acontecendo. É a primeira coisa. Segunda coisa relacionada ao problema é que um problema não deve nos desanimar. Não devemos pensar que um problema que surgiu na igreja é coisa de outro mundo. Na igreja primitiva, fundada por Jesus, pastoreada pelos apóstolos, tinha problema. Quanto mais a igreja hoje. Então, se você for para uma igreja, não pense que não haverá problema lá. Não pense que você não vai enfrentar dificuldades. Onde tem ser humano, a gente enfrenta. Isso é natural. É natural. Tá? Então, não desanime na fé. Não queira mudar de igreja por causa disso. Inclusive, eu tenho 26 anos como pastor. Nesses 26 anos como pastor, 26 agora, dia 3 de outubro, se Deus quiser eu faço. Tem 25 anos que eu sou pastor. E nesse tempo de ministério pastoral, eu vejo muitos problemas, muitos crentes fracos. Crentes imaturos, crentes problemáticos. Por quê? Porque no início da fé cristã, eles não souberam enfrentar os problemas. O que eles fizeram? Aprenderam a fugir deles. Aí é aquele crente fujão. É aquele crente sem estrutura. É aquele crente cheio de mimimi. É aquele crente problema. É aquele crente que fica pulando de galho em galho. Por quê? Porque não aprendeu a enfrentar problemas na igreja local. Chama o pastor, enfrenta até resolver, conversa, entende? Porque quando o crente aprende a fugir dos problemas, fica mudando de igreja, porque surgiu um problema, e procurando uma igreja que não tem aquele problema, procurando uma igreja que não tem aquela situação, esse crente não cresce, não desenvolve, não tem experiência com Deus, e fica mudando de igreja em igreja. E qual é o fim desse crente? Ficar desviado. Que isso, pastor? Desviado. Você já viu o famoso aí desigrejado? Essas pessoas são desviadas. Só que são desviadas disfarçadas de crentes. É tudo que o diabo quer. Que essas pessoas pensam que estão indo para o céu, que estão servindo a Cristo e tal. Na verdade, estão desviadas da comunhão da igreja, da ceia. Entendeu? Fica indo de igreja, não tem um pastor, não tem uma liderança, sabe? E estão, então, desviados. Por quê? Por causa de conflitos. E existem conflitos culturais. No Brasil, recentemente uma irmã falou, estou desanimada, acho que eu não vou na igreja e tal. Por quê? Porque é uma irmã que veio de um outro estado e agora está enfrentando o choque cultural do estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo tem a sua característica. O capixaba ele é mais frio, o capixaba ele é mais reservado, né? E há estados que o povo é mais caliente, é quente, é fervoroso, leva a pessoa para sua casa, vai na casa da pessoa e envolve a pessoa naquele calor, sabe? A Bahia, o Nordeste, por exemplo, são estados que a gente chama de calientes, são estados quentes, as pessoas são fervorosas no tratamento. Você chegar na casa do nordestino, ele vai te chamar para entrar para dentro de casa, aí você vê logo uma mesa farta no café, sabe? O capixaba ele é mais reservado. Então, essas questões são questões culturais e isto não deve nos abater. Então, na igreja primitiva houve essa situação e tudo por causa do crescimento. Agora veja bem, o texto bíblico de Atos 6:1 diz assim, olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Ora, tá vendo só? Exatamente quando começa a crescer a igreja, são situações que, se não tiver cuidado, ao invés de resolver ser uma bênção, se torna um prejuízo, divisão, as pessoas saem, desanimam, entende? Então, é uma situação a ser levada a sério. A segunda questão em relação ao conflito tem a ver com a natureza social. Nesse caso aqui, as pessoas estavam tendo necessidades, eram viúvas de alimentação. Tá? Não existe evangelho sem o cuidado social. Existem muitos pastores
que estão um pouco se lixando para o social. Mas o social é parte do evangelho. Não existe evangelho sem social. Jesus multiplicou os pães. Jesus, a multiplicação de pães foi 2 vezes pães e peixes, tá? Então, os discípulos aqui cuidaram do social. A área social precisa ter cuidado, porque senão vira conflitos. Então, toda a igreja precisa cuidar da parte social. Negligenciar o social seria o subtópico 3, né, do ponto 1. É o que acontece com muitas pessoas, porque espiritualizam tudo, principalmente alguns pastores. Eles só se preocupam com o espiritual e negligenciam o social. Outros já são o contrário. Negligenciam o espiritual e focam no social. A igreja não é um clube social. A igreja, ela é um organismo vivo e espiritual. Claro que ele cuida do social, mas o social não é prioridade da igreja. A prioridade da igreja é ganhar almas, é cuidar do indivíduo como um todo. Já ouviu falar no evangelho todo, para o homem todo? É isso, é o evangelho todo para o homem todo. Então o social está embutido, faz parte, não pode ser negligenciado. A pergunta que não quer calar é: a sua igreja tem um programa social que ajuda as pessoas quando precisam? É claro, o cuidado é com os domésticos da fé. Aqui, eram os crentes. Tem pessoas que querem envolver a igreja, nos grupos da igreja, o cunhado que não é crente, o vizinho, o amigo da escola que não tem nada a ver com a igreja dele. Ei, a lição aqui é para cuidar da comunidade, do corpo, dos crentes, da igreja local, tá? É os domésticos da fé, é aquele povo que frequenta a igreja, o amiguinho, o vizinho, não sei o que. Não é responsabilidade da igreja. A igreja é para cuidar dos seus membros e dos seus congregados. Ponto final. Se a igreja quiser, se tiver alguém num processo de evangelização, imagine, você está evangelizando o seu vizinho e ele está começando a frequentar a igreja, já foi em alguns cultos e está passando alguma necessidade social. É claro, o processo de evangelização inclui cuidados sociais. Agora, aparece um aventureiro qualquer, nunca foi à igreja e precisa de cuidado social. Procura o órgão da prefeitura, procura o CRAS, no caso aqui, né, no nosso estado é o CRAS. Então, existem entidades sociais do governo para cuidar dessas pessoas. A igreja, ela vai cuidar do doméstico da fé. Esse que é o ponto. A igreja, ela não é um órgão do governo para atender todo mundo. Não, é para cuidar dos domésticos da fé. Ok? Ponto 2, indo para o nosso ponto 2, a delegação das tarefas. O ministério da oração e da palavra. Nesse caso aqui, diz a Bíblia que os discípulos, os 12, convocaram os irmãos e agora resolveram delegar a tarefa, porque eles precisavam cuidar do ministério da palavra e da oração. E havia aqui então um terceiro ministério, o ministério da palavra e da oração, e o terceiro ministério nesse caso era o das mesas. É a diaconia das mesas. A palavra diaconia significa serviço. Então, os irmãos aqui, eles escolheram, né? Os discípulos delegaram alguém para cuidar dessa parte. Então nós vemos aqui a distribuição de tarefas. Na igreja é muito importante que as tarefas sejam
distribuídas. Já viu aquelas pessoas que querem abraçar o mundo? Já viu aquelas pessoas que não distribuem tarefas? Na igreja nós somos um corpo. O próprio Espírito Santo distribui tarefas. Se você pegar em 1 Coríntios capítulo 12, você vê ali literalmente a palavra e o Senhor distribui cada um como quer. Você vai encontrar a palavra distribui. Você vai encontrar, abrindo a Bíblia, você encontra em 1 Coríntios 12, e a um deu a palavra de sabedoria, e aí você encontra a palavra outro, e a outro o dom de ciência, e a outro dom da fé, e a outro dons de curar. Você vai sempre encontrar, você encontra a palavra outro, e a outro, e a outro, e depois você encontra a palavra distribuir. Então as tarefas precisam ser distribuídas na igreja, porque, em primeiro lugar, são melhor feitas. Em segundo lugar, as pessoas trabalham com áreas específicas, elas também desenvolvem seus dons e seus talentos. Não pode haver conflito entre tarefas. Então, como é que é isso? Uma coisa é a pessoa que fica dedicada ao ministério da oração e da palavra. Outra coisa é a pessoa que vai cuidar do social. Não pode haver esse choque, né? Tem que haver essa distribuição. Da mesma forma, quem cuida da área da música, quem cuida de cada tarefa, entende? As tarefas precisam, é necessário que haja uma distribuição nas tarefas. Depois, aqui é a questão da diaconia. A diaconia, quando nós estamos falando de diaconia, é importante, o terceiro subponto da lição, o serviço das mesas, a instituição dos diáconos. Aqui diz o texto, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação e papapá, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Né? Então, a diaconia, como ministério das mesas, é muito importante entender que o diácono, ele não é, eu gostei muito do comentário aqui do comentarista na introdução, que diz que a criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O diácono não é hierarquicamente inferior ao pastor. Lamentavelmente, ridiculamente, algumas pessoas na igreja olham para o diácono como se ele fosse inferior. Você já viu aquela cena mais esdrúxula e dizer assim, alguém agora vai subir mais um degrau, ele é diácono, agora vai subir para presbítero. Aí subir, ele é presbítero, agora vai subir para evangelista. Ele é evangelista, agora vai subir para pastor. Ele é pastor, vai subir agora para bispo. Agora vai subir para apóstolo. Agora vai subir para arcanjo. Agora vai subir para vice-deus. Ele agora é vice-deus agora. Você já viu essas situações ridículas? Todos nós somos chamados a servir. Nós somos servos. Não existe hierarquia. O que existe nas atividades eclesiásticas é a responsabilidade. O pastor tem a responsabilidade de pastorear e orientar todo o rebanho, todas as classes, todos os ofícios na igreja. No caso, eram os apóstolos, eles orientavam, eles lideravam, mas não significa dizer que eles eram superiores, que eles eram maiores. Não! Todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós somos servos de Cristo. Nós estamos a serviço de um Senhor, que é Jesus Cristo. Então, devemos
parar com essa bobagem. Porque quando uma pessoa entende que diácono é inferior ao presbítero, ele fica querendo subir de cargo. A pessoa, às vezes, é um excelente diácono, consagra presbítero. Ele não é nem diácono e nem presbítero. Nós devemos entender para que eu fui chamado. Na igreja onde eu sou pastor, existe um diácono, um excelente diácono, um dos melhores diáconos do campo de toda a área. Já quiseram ordená-lo a presbítero várias vezes. Ele nunca aceitou. Ele fala, não, eu sou diácono. E é um diácono por excelência. Olha, o pastor que tem na igreja um diácono, servindo ao Senhor, servindo a igreja, como aquele diácono, meu irmão, que obreiro de altíssimo valor, que obreiro que é um exemplo, um obreiro que dispensa comentário a respeito dele, porque ele entendeu que Deus o chamou para ser diácono. A mesma coisa é a pessoa que entendeu que Deus o chamou para ser presbítero. A outra coisa é aquela pessoa que entendeu que Deus o chamou para ser evangelista. Quantos evangelistas fazem um excelente trabalho, querem ser pastor, acabam frustrados, fazem um péssimo trabalho. A igreja não cresce, vive cheia de problemas, porque Deus não o chamou para pastorear, o chamou para ser evangelista. E quantos ensinadores, bons ensinadores, botam na cabeça que vão ser pastor, acabam com a igreja, porque não tem o chamado de cuidado pastoral, não tem a visão espiritual do pastor, porque quando Deus chama alguém para um ministério, Deus capacita essa pessoa, dando dons espirituais, e o pastor, a primeira coisa que Deus dá a ele é a visão pastoral. A cada etapa na marcha da igreja, Deus concede àquele pastor estratégia, forma, ele ajoelha para orar, o Senhor mostra os caminhos em que ele deve seguir. Por quê? Foi chamado para ser pastor, Deus deu a ele uma ferramenta para pastorear. Mas quantas pessoas estão até no ministério pastoral sem a ferramenta dada por Deus, só arruma problemas, é um péssimo obreiro, é frustrado, a obra não cresce, porque não tem a ferramenta de Deus. Diaconia, presbiterato, evangelista, isso não é hierarquia, não é carreira, ok? Muito bem. O terceiro ponto da lição está assim: os princípios, o que eu chamaria de critérios para ser um diácono na igreja, para resolver problemas na igreja. No texto da lição, diz assim: escolhei, pois, dentre vós, irmãos, 7 varões. Aí vamos aqui. Primeiro, boa reputação. Boa reputação. Sabe o que é boa reputação? É a pessoa que é bem falada. Fulano é boa gente, né? Que pessoa maravilhosa, é simpático, educado, fiel. Já pensou escolher para diácono um camarada que é mulherengo? Já pensou escolher para diácono aquele que vai levar as cestas básicas, aquele que vai chegar na casa de um irmão, ver se a pessoa tem alguma necessidade para socorrer? Imagina se você escolher um desonesto. Aí o pastor a tesouraria libera uma verba para comprar, ele vai roubar a verba, vai desviar. Se ele for mulherengo, chega na casa, em vez dele ajudar aquela família, vai se envolver com aquela família. Imagina os problemas que se dará em alguém que não tem boa reputação. Se for fofoqueiro, imagina um fofoqueiro chegando na casa e vendo que a pessoa precisa de cuidados, está passando por necessidades, está enfrentando um problema. Imagina um fofoqueiro que vai fazer, né? Então tem que ser alguém de boa reputação. Depois deve ser alguém
cheio do Espírito Santo. Irmão, você conhece alguém cheio do Espírito Santo que não ora? Que não frequenta o círculo de oração? Então, alguém para ser diácono tem que ser um homem de oração, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito Santo. E diz aqui, de sabedoria também. Então, o diácono deve ser uma pessoa sábia, não deve ser um voador, não deve ser um desatento, não deve ser alguém sonso, porque a pior coisa é um diácono sonso. Misericórdia. E ainda, não deve ser alguém que não tenha responsabilidade, que falta, você nunca pode contar com ele, não tem palavra, é mentiroso. Imagina um diácono mentiroso, né? Então, não pode ser. Então, aqui são os critérios. Alguém de boa reputação, cheio de Espírito Santo, de sabedoria, em outras palavras, alguém de caráter. São aqui os critérios de uma pessoa. E depois, a Bíblia diz assim, ó, escolhei alguém. Aqui, as pessoas estavam já exercendo o ministério. Por quê? Eu falo assim, alguém cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Tá, eu olho para a igreja, como que eu sei que alguém tem sabedoria? Como é que eu sei que alguém tem sabedoria para resolver problemas? Ou seja, alguém que já vem atuando, alguém que já vem trabalhando, alguém que já vem executando alguma coisa. Então, é muito importante alguém que vai ser o critério para escolher diáconos na igreja, critério para escolher alguém para servir, alguém que já vem fazendo alguma coisa. Escuta, para terminar essa lição, o ponto importantíssimo aqui na igreja, ou melhor, aqui nessa lição, você não pode ficar esperando ser nomeado para fazer alguma coisa. Comece a fazer alguma coisa. Se envolva no departamento de visita, se envolva, venha para as orações, terminar o culto, não vá embora igual o gato no saco, não. Faça isso não, termina o culto, fica ali um pouco. Tem alguém que não se envolve na igreja com aquela velha desculpa. Eu não fico depois do culto porque eu não gosto de fofoca. Rapaz, você dá ouvido a fofoca se você quiser. Você faz fofoca se você não tiver sabedoria. Alguém que vier fazer uma fofoca para mim, a primeira coisa que eu faço, meu irmão, vamos orar pela fulana, pelo fulano, não vamos ficar falando mal não. Pronto, se você falar isso para a pessoa, nunca mais o fofoqueiro te procura. Agora, tem gente que não se integra na igreja porque eu vejo, irmão, eu falo, irmão, vamos ficar de pé para dar bênção apostólica. Tem gente que está na galeria, desce e fica na porta, em pé, antes da bênção apostólica, ansioso para ir embora para casa. Faça isso não, meu irmão. Minha irmã, não faça uma coisa dessa. Terminar o culto, invista uns minutos depois do culto para fazer amizade com os irmãos, vá até a cantina da igreja, sabe? Se envolva. Como é que você vai ajudar alguém que você nem sabe? Alguém que você não conhece? Você não sabe os nomes das pessoas da sua família. A igreja é uma grande família. E você não sabe o nome das pessoas da igreja. Você está sendo negligente com o cuidado social. Você está sendo negligente com o aspecto social da sua família, que é a igreja. Nós chamamos uns aos outros de irmãos. Que família é essa que você não conhece nem os seus irmãos? Significa, você está sendo negligente quando você não conhece o nome dos irmãos da sua igreja. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Tenhamos cuidado e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.